Olha, nós somos contra esse projeto, não é por interesse do governo, não, é por interesse do país. Não pode acontecer a anistia. Nós tivemos uma tentativa de golpe no Brasil e foi muito grave isso, porque esse projeto da anistia não é para quem foi preso em 8 de janeiro, e eu quero falar um pouco sobre isso, mas é desde o final da eleição. Pega todos os atores que cometeram algum crime, alguma impropriedade até 8 de janeiro, então, para frente, inclusive, de 8 de janeiro. Então, é um projeto para livrar o Bolsonaro. Vamos lembrar aqui que Bolsonaro foi um dos artífices do golpe. Um golpe de Estado que teve várias etapas e tentativas, né? Teve documento escrito dentro do Palácio do Planalto, reunião com militares, teve a Operação Punhal Verde e Amarelo, vocês sabem, estava lá a tentativa de matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não foi brincadeira. Teve a explosão de bombas no aeroporto, queima de veículos e invasão da sede da Polícia Federal, lá antes da diplomação do presidente Lula. Então, que culminou com os atos, com o ato do 8 de janeiro, que foi o último, foi a tentativa final que eles quiseram fazer. Então a gente tem que ter muita clareza do que nós estamos falando quando fala desse PL da anistia. Esse projeto é para livrar o Bolsonaro, é isso. E eles fazem esse discurso dos presos no 8 de janeiro. Ali não tem inocente, desculpa, esse tipo de argumento não cabe. Vamos combinar aqui, ó. Cerca de 570 pessoas foram liberadas. Por quê? Porque fizeram um acordo com a PGR. Pagaram multa, saíram da rede por 2 anos, assistiram a um curso sobre democracia. 400 pessoas poderiam ter sido liberadas também, se negaram a fazer acordo. Então, se negaram a fazer o acordo, é porque realmente elas tinham o objetivo de fazer o que fizeram. Então, não são inocentes. E das mais de 300 pessoas que foram condenadas, as penas variam entre 1 e 17 anos. Então eles estão vendendo uma coisa que não é verdade, não são senhorinhas que estão lá e que pegaram 17 anos. Então esse debate da anistia, a gente tem que colocar ele no lugar certo. O que está em movimentação no Congresso Nacional é a liberação do Bolsonaro, é disso que trata aquele projeto de lei. E nós somos contra, e já vou dizer, não é uma questão de interesse de governo, é uma questão de interesse do país, da nossa democracia, da nossa história. A gente não pode permitir essa anistia. O governo federal vai encampar essa proposta da deputada federal Erika Hilton, também com aquela interface do PT, porque o PT, com o Reginaldo Lopes, também propunha a mesma pauta. Nós sempre fomos a favor do fim da escala 6x1. O presidente Lula também, as centrais sindicais, essa é uma luta antiga. E nós temos que travar esse debate no Congresso Nacional, porque isso atinge milhões e milhões de trabalhadores. E temos que ter uma alternativa para quem tem um pequeno negócio, né, que depende também de 1 ou 2 funcionários e que vai ter dificuldade de se adaptar numa escala diferente. Então, nós temos um problema aqui, uma situação que é de justiça, o trabalhador ter pelo menos direito a 2 dias por semana, né? Porque você tem a escala 5x7, que seria a mais geral, e óbvio que tem diferenciadas daí por categorias, né? Tem categorias que têm escalas diferenciadas, mas eu diria a substituição da 6x1 com certeza seria por uma mais geral de 5x7, né? Descansa 2 dias, trabalha 5, que muitas categorias já operam. E temos que ver o que nós vamos conversar e fazer com quem tem pequenos negócios, que emprega 1 ou 2 pessoas, que teria dificuldade financeira de bancar a escala 5x7. Agora, as grandes lojas, as grandes atacadistas, esse pessoal tem condições, sim, com certeza, de bancar uma escala diferente da 6x1. Então, nós somos a favor. Olha, o Eduardo Bolsonaro presta um desserviço ao Brasil, difamando o país, mentindo sobre o Brasil lá fora, dizendo que aqui é uma ditadura e que ele teve que sair. Ou seja, ele tentou criar uma situação para se vitimizar e dizer que ele estava sendo perseguido. Ditadura, quem defende são eles, são os bolsonaros, que defenderam os ditadores, defenderam os torturadores publicamente e que queriam fazer um golpe de Estado aqui. Então, o primeiro lugar que tem que ficar claro é isso. Segundo, o problema dele é que ele não enfrenta o debate político, é medroso. Ou seja, ele tinha que enfrentar o debate político aqui. Por que ele foi articular nos Estados Unidos, com o Congresso americano, uma lei para impedir que brasileiros vão para lá, uma lei para impedir, era uma lei contra o ministro Alexandre de Moraes, uma lei contra a nossa Suprema Corte. Nós não podemos admitir isso. Esse país aqui não pode ser governado pelos interesses americanos. Então é um desserviço o que ele presta ao país. Eu acho que ele, se continuar fazendo esse tipo de coisa, tem muita viabilidade de acontecer isso que a bancada do PSOL está pedindo.
E acho que nós estamos mostrando ao Brasil que é possível fazer o desenvolvimento econômico que nós estamos fazendo e é possível ter um controle das contas públicas. Então, isso para mim já foi. Segundo, porque eu tenho uma boa convivência com o ministro Fernando Haddad. Não é o fato de eu ter discordado ou divergido dele em questões como você levantou, que a minha convivência seja ruim. Muito pelo contrário, eu gosto dele, tenho muita respeitabilidade, estive com ele já, quero ajudar, já disse que fui nomeada para ser ministra da Articulação Política, então dentro desse meu papel eu quero ajudar o Ministério da Fazenda e ele com as matérias da economia no Congresso Nacional. A gente estar juntos aí para articular a tramitação e a aprovação. E tenho certeza que nós vamos ter muitas vitórias. Eu vou ter reunião com as lideranças nossas do governo no Congresso na segunda-feira e esse é um dos pontos que a gente quer discutir. Um pouco o perfil, os nomes que estão colocados e estão requerendo para que a gente possa conversar com o presidente Hugo. Claro, isso é uma prerrogativa dele, é ele que define, mas obviamente a gente pode também dar sugestão ou opinião, ele tem sido sempre muito aberto para as conversas. Em relação com os partidos e com as lideranças, principalmente no Congresso Nacional, é para a governabilidade do presidente Lula. Claro que a qualidade da convivência que nós estabelecermos, a forma e as relações políticas que nós tivermos, vão ser importantes para a construção de uma aliança em 26. A participação desses partidos no governo, nas decisões, enfim, nos processos todos da política. E eu quero estabelecer a melhor convivência possível, porque eu defendo que a gente tenha uma frente ampla para a eleição do presidente Lula, maior até que a gente teve em 2022. E como disse, isso tudo é um processo em construção. Então, é essa construção que nós vamos fazer daqui para frente que vai qualificar a formação dessa frente ampla. Ministra, duas perguntas rapidamente sobre esse assunto. A senhora acredita que é possível trazer o PSD e o MDB para essa frente ampla já no primeiro turno com Lula? E segunda, União Brasil, que foi apelidado de Desunião Brasil, porque metade da bancada vota com o governo e a outra metade não vota. E está flertando com uma candidatura própria, que é a do Ronaldo Caiado. A senhora acha que a paciência com a União Brasil está acabando e ele pode ser convidado a se retirar da esplanada dos ministérios? Não, qualquer coisa aí passa pela avaliação do presidente Lula, não pela minha avaliação. Quanto à vinda dos partidos, é isso que eu disse. Eu acho que nós temos que qualificar o nosso processo de construção dessas alianças. É óbvio que tem partidos que têm contradição. Você falou de dois partidos, o MDB e o PSD, que já estiveram com a gente, não totalmente em 2022, mas estiveram. Uma parte grande do MDB e uma parte grande do PSD. Mas esses partidos têm contradição em algumas regiões do país conosco, principalmente região sul e região sudeste. O PSD em São Paulo, com o Kassab sendo secretário do Tarcísio, enfim, está junto com republicanos e no outro campo. A mesma coisa acontece em relação ao MDB com a Prefeitura de São Paulo. Mas a gente tem conversado muito e eu acho que tem condições nesse processo, conversado não em relação a 26, mas a governabilidade do governo do presidente Lula, e eu acho que esse processo pode ir qualificando a relação e a gente ter um resultado lá na frente que seja um resultado bom para uma composição eleitoral. Olha, primeiro, é muita injustiça que se fazem com a Janja, tá? Com esses pedidos de informação e com esses ataques. Vamos lembrar aqui como foi a Michele Bolsonaro no governo do Jair Bolsonaro. Criaram um programa lá para ela que tinha mais de 50 pessoas, tinha uma estrutura imensa, com gastos de recurso público, enfim, e uma confusão danada, inclusive, de dinheiro, de cartão, de conta. Então, esse pessoal aí do Bolsonaro não tem moral não para vir para cima da Janja. Acho muita injustiça. E, claro, tem um peso muito grande de machismo, enfim. Agora, eu defendo, sim, que tenha um ponto, eu diria um cargo honorífico, ela não vai receber nada, seja isso legalizado, porque é importante até para que ela possa, sim, prestar as contas, falar. Eu não vejo problema nenhum e acho que é importante ela ter condições de atuar. Ela é a companheira do presidente da República, ela tem um peso social importante. As primeiras damas muitas vezes têm representação, sim, de
programas de governo, mas também da própria representação do Estado em determinados lugares e eventos. Eu não vejo problema nenhum dela ter essa atuação pública e acho que seria importante, sim, essa destinação de uma função, né, de um cargo honorífico para a primeira-dama. Eu defendo isso. Para a gente finalizar, queria falar sobre Tarcísio de Freitas. A senhora recentemente até rebateu falas dele naquela manifestação de domingo. Para muita gente, o Tarcísio de Freitas vem assumindo um tom de candidato, embora negue reiteradamente que vai disputar o Planalto. Existe até um movimento mesmo, a gente contou isso ontem, ministra, entre bolsonaristas para convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro a assumir de vez a candidatura de Tarcísio de Freitas. Ele é o candidato adversário de Lula nas urnas em 2026, na sua avaliação? E a senhora teme um esvaziamento da base aliada desses partidos que hoje compõem o governo, partidos de centro, centro-direita, se o Tarcísio for candidato em 2026? Eu não sei se ele será candidato ou não sei como é que está essa discussão. Tenho visto a direita muito dividida, né? Bolsonaro, a turma do Bolsonaro, então não sei te avaliar, realmente não sei avaliar. E quanto a essa questão da base, é como eu te disse, depende da qualidade das nossas relações e que nós estamos construindo durante esse processo de governo, em que esses partidos ditos de centro ou centrão estão conosco no governo, inclusive. Então, é um processo, não tem como a gente antecipar isso, né? Porque ficaria um achômetro, eu acho. Então, eu não gosto muito dessa questão de achar o que pode acontecer. Eu acho que na política a gente tem que se determinar a construir o processo para chegar ao resultado que a gente quer. Mas não assusta uma candidatura de Tarcísio de Freitas? Nós não escolhemos adversário, qualquer um que venha, nós vamos enfrentar. Tá certo. Nós recebemos aqui no Bastidores CNN a ex-presidente nacional do PT, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, deputada federal. Muito obrigado, ministra, por nos conceder essa primeira entrevista, essa entrevista exclusiva. Parabéns por ontem ter conseguido aprovar rapidamente o orçamento da União. E a gente espera que esse período seja um período fértil para a senhora, porque é difícil ser articuladora política do governo federal. É muito deputado reclamando, pedindo cargo e emenda, tem que ter paciência, mas a gente sabe que a senhora tem. Obrigada, Gustavo. Agradeço a você, a Tainá, a todos os telespectadores. Foi um prazer conversar com vocês aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já pensou em ganhar dinheiro dentro de casa, pelo computador e pelo celular, não precisar mais perder horas no trânsito ou no ônibus lotado para ir e voltar do trabalho? Quem sabe a oportunidade de se livrar da escala 6x1? Pois é, tem como. Existem inúmeras formas de se ganhar dinheiro pela internet, trabalhando de casa, do seu computador ou do seu celular. Eu estou falando de oportunidades reais, trabalho honesto, trabalho com vendas, trabalho com prestação de serviço, nas diversas áreas. Só que você precisa saber onde estão essas oportunidades, quais são essas oportunidades e o que você precisa aprender para participar delas. Então eu te indico uma escola de negócios digitais que te ensina exatamente isso, o que você precisa saber para ganhar dinheiro dentro da sua casa, com liberdade de horário, de bermuda e camiseta e ainda podendo até mudar de cidade. Clica aqui no primeiro link da descrição que vai abrir uma caixa de diálogo e você vai conversar com o Clayson. Clayson é nosso amigo aqui do YouTube. O Clayson vai te explicar tudo o que você precisa saber.